Ah lá, ó, Selic cortada, o Fed mantendo as taxas de juros nos Estados Unidos e a greve dos caminhoneiros para explodir. Será que vai acontecer ou não? Vou te mostrar hoje o que essas três notícias têm em comum e como é que você deve prosseguir com seus investimentos para não perder dinheiro, hein? Garanto que é o que você não vê nos outros canais de finanças. Bom, lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E já comente para mim se você tá preocupado aí com essas notícias, tá feliz, se tá triste ou se tá tranquilo porque sabe o que fazer, tá? Primeiro detalhe aqui, né, sobre a greve dos caminhoneiros, já vou comentando no detalhe, mas vocês repararam que não tem notícia nenhuma disso nos portais de notícias? Tipo, pô, você olha aqui em Infomoney, não tem nada de greve dos caminhoneiros. Você olha que o G1 tem sobre a negra ali, enfim, umas coisas nada a ver. Mas aqui em alguns portais tem essas questões aqui da greve dos caminhoneiros, tá? Bom, já vou explicar no detalhe sobre isso, só para sua referência. Lá nos Estados Unidos também teve decisão das taxas de juros. Lá, basicamente, eles mantiveram aí de 3,5 a 3,75 de taxa de juros, tá? O mercado lá estava precificando um corte ao longo desse ano, mas na realidade ele agora está deixando tudo igual. O mercado não está com uma expectativa aí de cortes nesse momento lá para o mercado americano, tá? Até tem algumas probabilidades quase ridículas de alta, mas aqui a gente sabe que nesses primeiros dias, após uma decisão de taxa de juros, o mercado está se reprecificando, né? Também tem toda aquela questão da guerra e do petróleo, do Irã e não sei o que, isso tudo mexe muito na expectativa dos investidores, causa incertezas e aí muita gente acaba ficando em cima do muro, vamos dizer assim, né? Não é o seu caso, você não precisa investir dessa forma, eu vou falar no final do vídeo como é que você deve fazer, tá? Realmente vai valer o seu like e a sua inscrição, garanto. Senão você pode comentar para mim, Anthony, não valeu o like e inscrição, você está errado. E aí eu vou responder, tá bom então, tudo certo. Bom, aqui sobre o Copom, a gente está agora com 14,75 aqui de taxa de juros, finalmente ela caiu um pouquinho, né? Segundo o Copom, a inflação aqui estava um pouquinho mais, um pouquinho mais controlada. Então a Selic agora, ela caiu. Então, ó, grande vitória aí para quem estava na torcida, principalmente para quem tem empresa, acho que é um pouquinho mais complicado. Mas aqui a gente olha muito mais com o viés dos investimentos, tá? A gente olha muito mais para os investimentos, vamos dizer assim, passivos, na sua renda passiva, independente se você investe só em renda fixa, se você investe em fundo imobiliário, ações, ETFs, que seja tudo isso, ele é uma coisa passiva porque você não precisa gerir aquela empresa, né? Então, você não precisa gastar tanto tempo para fazer esses investimentos na teoria. Aqui, então, só para você que quer saber o que o Copom falou, isso aqui é legal de ler, né? Eu gosto de ler, apesar de que a maioria das pessoas não quer nem saber, né? Talvez eu esteja errado em ficar lendo essas coisas, mas aqui eles falam que decidiram reduzir a taxa para 14,75. Olha lá, hein? Conseguiram. Falaram que aqui está de boa por causa da inflação, está um pouquinho mais controlada, né? Eles querem aqui assegurar a estabilidade de preços. Legal. E aí o que eles falam aqui que essa parte é importante, tá? Isso aqui é realmente importante. Sociedade atual, característica por forte, aumento da incerteza. Cara, acho que todas, acho que absolutamente todas as pessoas que se prezam vão falar, existe uma incerteza, né? Talvez ela tá aumentando, talvez ela tá diminuindo, mas ela existe. Beleza, isso é verdade, né? Realmente é incerto, você não sabe o que vai acontecer. Concorda comigo? E aí eles sinalizam isso aqui, ó. Serenidade e cautela na condução da política monetária, ok. De forma que os passos futuros desse processo aí de calibração ainda precisam aqui, ó, incorporar novas informações que aumentem a clareza. Paraná, 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 Oriente Médio, conflitos e seus efeitos diretos e indiretos sobre os níveis de preços ao longo do tempo. Moral da história, ele não está falando que vai continuar cortando e ele não está falando que vai aumentar. Ele está falando também que não sabe nem se vai manter. Ele está falando o seguinte, cara, nós cortamos hoje, mas eu não sei o que eu vou fazer na próxima reunião. Porque esse negócio aí de conflitos no Oriente Médio realmente traz muita incerteza. E por que traz tanta incerteza? Por causa desse cara aqui, né? O famoso petróleo, né? Então, cara, eu tô gravando aqui, putz, uns 7h30 da noite, acabou de ter lá um novo bombardeio lá numa instalação de gás lá do Catar. O petróleo estava explodindo aqui, subindo 7%, deu uma recuada agora, acho que os mercados estão fechando lá, dependendo do horário aqui que está sendo negociado. Mas o grande ponto é que o petróleo subindo no mundo, isso faz com que, cara, muita coisa acontece, né? Mas o resumão do resumão é tipo, bom, basicamente você tem aqui o preço dos combustíveis de forma geral subindo, né? Quando os preços dos combustíveis sobem, as coisas ficam mais caras, porque o frete fica mais caro, e aí você tem meio que um aumento aí em toda a cadeia de logística produtiva e assim por diante. Isso vai ser transferido para o seu bolso, né? Inflação é sempre a pessoa que está comprando que paga, é que nem imposto. Nunca é quem está necessariamente fazendo o transporte ou então a empresa em si. Ela vai repassar o preço, isso vai fazer o preço ficar mais caro, que é uma coisa horrível, mas é natural aí da economia, né?
Tem que entender que isso vai acontecer, mas é horrível. E aqui os caminhoneiros são justamente preocupados com isso, porque com esse preço aumentando pra caramba, o preço está subindo, né? O preço, no caso, do petróleo, enfim, isso vai impactar lá no diesel, na gasolina e assim por diante. E aí eles estão fazendo essa tal ah, negociação aí de greve, né? A gente não sabe se vai ter ou se não vai, tem muita notícia confusa. De novo, né? Tem muitos portais que nem estão noticiando isso, né? Parece até que não é do interesse deles. Curioso, né? Bem curioso isso. E aí, o que que acontece é que isso aqui pode afetar demais aí, não só a sua vida como investidor, mas também a sua vida no dia a dia, né? Pô, ficar sem gasolina, ficar sem abastecimento nos supermercados. Enfim, de fato aí, uma situação para ficar de olho. E por que que o comitê aqui, né, estava tão preocupado, né, o Copom aqui em relação a esses conflitos do Oriente Médio? Porque cada vez que dá um BO lá, uma nova bomba, um novo ataque, basicamente isso impacta ali no preço do petróleo. E se o petróleo realmente dispara, como está disparando já faz alguns dias aí, né? E ele fica, por exemplo, sei lá, acima dos US$ 100 aí o barril, né? Deixa eu puxar aqui um mês, os candles de um mês, né? Ele, pô, olhando aqui, faz bastante tempo que ele não estava nesses preços, né? Tô olhando aqui o Brent, tá? Pegar o máximo aqui, ó, putz, tá caro, né? Pode subir mais, né? Ainda dá para subir mais. A gente sempre sabe que pode subir um pouco mais. Aqui a gente tá agora, né? Nós tivemos aqui em outras situações também os preços até mais caros, né? Chegou lá em US$ 150 praticamente. Lembrando que aqui, putz, 2008, né? Então, pegar ali a questão da inflação do dólar, isso aqui tá até um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Toda vez que tem um novo ataque, como agora teve, daí o preço disparou, daí o pânico nos mercados, e daí preço de petróleo sobe, e isso pode realmente gerar greve dos caminhoneiros, ou então só subir o preço das coisas. O Copom fica de olho e fica muito receoso, porque se as coisas sobem de preço, ele não consegue manter aqui a tal inflação dentro da meta, né? A inflação tem meta, para você que não sabia, olha que legal, eles definiram uma meta, às vezes eles dobram a meta, mas aí tem 1,5 ponto aqui de pontos percentuais, né, para cima ou para baixo. Basicamente a inflação tem que ficar entre 1,5 e 4,5 dentro de 12 meses, tá? Basicamente aí é a programação que, enfim, o Banco Central programa aí para a nossa moeda perder um pouquinho aí de valor. Esse é o resumão, né? Vamos lá. Então, todos esses acontecimentos que causam esses aumentos nos preços, que causam essas possibilidades, instabilidades, e realmente, cara, é muito difícil isso aqui não causar inflação, tá? Muito difícil. Não só no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos também, né? O próprio Fed hoje aqui, que é o Banco Central Americano, ele falou, pô, não dá para baixar os juros assim fácil, porque, pô, se tiver guerra, o combustível sobe, tudo sobe aqui nos Estados Unidos também. Claro que lá a inflação não é tão alta assim, né? Você tem aqui, no caso, pô, 2,8%, né? E até que tá alto, né? Mas comparado com a do Brasil, é bem mais baixo. E aí eles têm todo esse malabarismo, digamos assim, desses números e dessas complexidades para fazer a gestão, tá? E aí levanta algumas questões, né? Primeira delas, quem deixou o like e se inscreveu no canal? Muito importante isso, tá? Ainda não entreguei aquilo que eu prometi, mas vai valer a pena, tá? Vamos lá. Então, qual que é o grande ponto, né? Cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então vai chover um monte de gente aí, já tá chovendo agora, né? Certeza que, pô, 7h38 da noite já devem ter uns 430 mil vídeos falando que a Selic caiu e como você pode investir para surfar a queda e você vai ficar rico se fizer o que eles falarem. Aí você pode acreditar nisso ou entender que é muito incerto, cara. Ninguém tem certeza de nada, né? Nem os caras do Copom. E olha que esses caras conhecem gente importante, né? Eles têm WhatsApps de pessoas bem importantes. Eles conversam sobre essas coisas, tipo, 24 horas por dia. Eles vivem disso. Então é muito difícil você assumir que só porque o corte começou agora, que nós vamos para 12%. Ainda, sei lá, daqui a 2 meses. Ou então daqui a 6 meses. Ou 10%. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Você vai contar com isso? Não vai. É muito complicado, tá? Porque você vai estar assumindo um risco que, bom, enfim, daí a opinião é sua, a decisão é sua, mas geralmente é um risco que não compensa. E tudo isso tem a ver com as questões ali das guerras, aqui, ó, greve dos caminhoneiros também, mas o grande ponto é que se você tentar cravar uma decisão de investimentos por conta dessas decisões de taxa de juros ou decisão do caminhoneiro de fazer greve ou não fazer, você vai estar reagindo ao mercado. Isso é um pouco prejudicial para você no longo prazo, a não ser que você consiga acertar os movimentos. Se você consegue acertar os movimentos, tudo que eu estou falando não vale para você. Aí você realmente é diferenciado, né? Estamos à sua procura. Agora, para a grande maioria das pessoas, e agora eu estou falando com aquela pessoa que, sua física, né, cara? Você trabalha, você tem família, você provavelmente está preocupado com o preço das coisas, não só preocupado com seus investimentos.
Mas é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Ah, o Ibovespa vai cair ou não vai? Cara, não dá para saber, tá? Claro, em cenários de incerteza, ele tende a cair, né? Agora, e se esse cenário acabar amanhã? Muito difícil. Hoje, o mercado aqui, eu olho bastante para o mercado americano aqui, esse índice de medo e ganância, ele tá com uma nota ruim, tá? A gente tá aqui, ó, 18, vai de 0 a 100. Então, aqui na timeline, a gente tem o histórico dessas taxas, tá? Então, só para sua referência, aqui, ó, a gente tem abril de 2025, foi quando teve aquele grande tarifaço, que a galera entrou em pânico total, o S&P, as bolsas caíram aí 20%, depois ele se recuperou. Agora aqui, ó, putz, novembro ele caiu de novo, depois se recuperou. E agora a gente está chegando aqui num momento um pouquinho ruim aqui de expectativa e medo e ganância, né? Quando a gente olha aqui pro S&P de forma geral, né, a bolsa americana, cara, a gente teve aqui justamente aqueles pontos que eu disse, tá? Ó lá, esse aqui é abril, né? Então foi quando teve ali o tarifaço, que ele caiu 20%, e aqui foi aquele escorregadinho ali de novembro, né? Que foi quando também teve ali aquele pico de desespero, né? De medo, vamos dizer assim. Agora a gente tá aqui, tá bom? Ah, o S&P vai cair tudo? Não sei, talvez ele caia, talvez ele não caia. O fato é que hoje ele tá fechando aí 1,40 de queda, de fato não é o melhor resultado do mundo, né? Ó, tem aqui um pouco do mapa de calor, realmente tá mais vermelho assim, né? Mas quedas aconteceram, né? Ó, vamos lá, só para você pegar a referência aqui, ó, como é que tá o dólar, né? Subindo quase 1%, 5,26. Legal, o dólar ainda tá com um preço interessante, né? Esses dias eu vi um cara, o cara é economista do Instagram. Para quem não sabe, eu não sou economista, tá? Eu sou engenheiro por formação, eu sou analista de investimentos, se você quiser saber a minha certificação. Não que isso importe muito, mas é porque o economista, ele meio que tem o dever, né? O pessoal se sente no dever de fazer as previsões e tal. E o cara é economista e falou, cara, jamais teria dólar na carteira e tal. Aí tá bom, né? É a opinião dele, né? Esse é o legal do mercado financeiro. Você pode comprar as coisas dolarizadas ou não, e aí você vai se dar bem ou mal ao longo dos anos, né? De acordo com as suas escolhas. Isso é muito legal do mercado financeiro. Infelizmente, algumas pessoas tomam decisões que prejudicam elas. Mas é difícil, né? É complicado. É difícil prever o futuro. Mas eu gosto de dólar, né? O pessoal tá descobrindo agora que, na realidade, você come dólar e bebe gasolina indiretamente, né? Porque meio que isso impacta totalmente sua vida. É diferente do que falaram na televisão esses tempos. O dólar também causa inflação, tá? Tem que cuidar com isso. Ó, esse aqui é o Ibovespa caindo aí quase 0,45%, aí não caiu muito não. Bitcoin aqui sangrando 4%, hein? Legal, e aí dado tudo isso, né, qual que é a grande sacada aqui do vídeo que realmente eu quero fazer bom uso do seu tempo, tá? Quem ficou até aqui, realmente obrigado pela audiência, eu respeito muito o seu tempo, só tava fazendo esse contexto geral para explicar que cada uma dessas coisas afeta a sua vida, tá? Cara, essa explosão aqui, ó, isso aqui, ó, que acabou de acontecer, afeta a sua vida. Isso daqui pode fazer o preço do petróleo subir ainda mais. Se subir ainda mais, podem ser, né, pode ser que parem aqui as estradas. Pô, pode ser que você trabalha numa cidade, tem que ir até a outra e não consegue ir porque a BR tá travada. Isso já aconteceu comigo. E eu não tinha culpa nenhuma de greve nem de preço de petróleo nenhum. Então, além dessas questões todas, e claro, né, a taxa de juros caiu um pouquinho, legal, mas ela ainda é bem alta, né? Então, realmente não é o ambiente mais propício do mundo, né? Para você investir aí, enfim, em empresas. Aqui na Infomoney dizia, né? Segundo maior juros do mundo, né? Loucura. E aí, o que você pode fazer, né? Cara, a grande ideia é você não ficar refém dessas movimentações, pelo menos nos investimentos, que é o que eu posso te ajudar. Se a sua empresa depende de exportação e importação de petróleo e outras coisas que são afetadas, daí é um outro jogo, não é aquilo que eu consigo diretamente te ajudar, né? É porque daí é sua renda ativa, né? Você provavelmente é um especialista exatamente na área que trabalha. Mas aqui a grande ideia é você ter muita clareza daquilo que vai carregar ao longo do tempo em relação aos seus ativos e aos seus investimentos. E por que eu tô falando muita clareza? Porque agora que a gente tá vendo essas notícias, pô, sejam as notícias ruins, né? Pô, cara, petróleo subindo, guerra, bomba, greve, putz, o que tem aqui? Essas notícias aqui, enfim. Você também às vezes vai ter notícias boas acontecendo. E aí você sempre vai ficar se perguntando, caramba, agora é para comprar, vender ou não fazer nada? Ou pior, né? Tem uma pergunta que é pior ainda, né? Pô, será que eu compro esse ativo ou será que eu compro outro? Tem outro também que é horrível, né? Que é quando alguém chega pra ti e fala assim, ô, tem uma oportunidade incrível, porque agora a Selic vai cair e esse produto estruturado aqui, ele vai te dar um ganho de tanto se ela cair mais ou uma perda de tanto se ela cair menos. Esses aí são os piores. Não vou nem falar do que eu tô falando, mas se você entendeu, comenta aí embaixo, vai. Então, ao invés de tentar se beneficiar
pontualmente de cada um desses eventos, até porque alguns, sei lá, queda da Selic tende a ser bom, né? Guerra, bom, não é muito bom na prática, mas às vezes pode valorizar o seu portfólio, né? Nós estamos avaliando investimentos aqui, tá? Não façam guerra. A grande ideia aqui é não tentar cravar uma previsão e tentar se beneficiar indiretamente dessas coisas. E como é que você faz isso? Não tentando pescar cada vez que algo acontece no mundo, aquela oportunidade. É muito mais fácil e muito mais barato também você se expor de uma forma mais ampla e indiretamente se beneficiar dessas coisas. Até porque a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer, a gente não sabe quando elas vão acontecer de novo, quando elas vão parar de acontecer. E aí, aqui o exemplo que eu montei, tá? Eu não vou explicar essa planilha aqui porque ela é meio chata de explicar, mas o resumão vai aqui, ó. Você tem lá a sua carteira com 5 ativos, porque você é minimalista, né? Você é um cara mais simples, não quer ter muitos ativos. Esses dias eu vi uma carteira com 115 ativos. Não sabia nem como começar, né? Aí beleza. E você tem lá os percentuais que você definiu para cada ativo na carteira. Tem uma metodologia ali e tal, enfim. Moral da história. Quando alguma coisa ruim acontecer, ela vai prejudicar alguns ativos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui de agora, sei lá, o Bitcoin. O Bitcoin é um exemplo de que está caindo nesse exato momento. Então, o que você tem que fazer no médio e longo prazo, ao invés de achar, pô, será que a greve dos caminhoneiros vai prejudicar o Bitcoin? Pô, essa pergunta é horrível, né? É horrível. Porque muita gente vai falar assim, não, Antônio, não tem nada a ver, cara. Tu não sabe o que tu tá se falando. E eu concordo, tá? Realmente não tem nada a ver, é um exemplo. Só que poderia ser, cara, alguma ação brasileira. Poderia ser algum papel de renda fixa, por exemplo. Então, ao invés de ficar preocupado com esse ativo específico, se ele tá caindo, se ele tá subindo, você olha para aquele planejamento que você tinha, 50%, 10%, 15%, 10%, 15%, que seja. E aí o que você faz? Cara, não foca muito na planilha, tá? Entende a ideia. Planilha é só uma ferramenta, você monta qualquer uma aqui se você quiser, isso aqui é rápido de fazer. Você vai ter, por exemplo, os valores investidos em cada um daqueles ativos. Afinal, você tem uma carteira, com o passar do tempo você foi investindo nos ativos. Só que quando essas coisas acontecem, os ativos balançam. Alguns ativos caem, alguns ativos sobem, alguns ficam de lado. E aí, quando você vai fazer o seu aporte do mês, você tem que ter aquela clareza toda, né? O que eu vou investir, melhor, né? Quanto eu vou investir, no que eu vou investir. Então, por exemplo, se você tem 98 mil reais aqui, eu botei números fictícios, tá? Era mais fácil de fazer o exemplo. E aí chegou na hora do aporte. Você vai botar R$ 1.000 lá, porque é o que sobrou lá do seu mês, maravilha. Devagar e sempre, vambora. E aí você viu as notícias e os vídeos do YouTube. Pô, a Selic caiu. Cara, a Selic caiu. Ou então, não, mas o petróleo explodiu. O petróleo realmente explodiu. Essas duas informações são verdades. Mas como é que você faz para não desperdiçar esse aporte? Ao invés de comprar um ativo 6, que não está no seu planejamento, que você nem teria um percentual claro definido, que você nem tem critério, muitas vezes, para carregar ele de um tempo ao outro, uma razão específica na sua carteira, você vai comprar aqueles que já decidiu. E mais, né? Você vai comprar aqueles que mais precisam ser comprados, independente se a Selic está subindo ou caindo, ou se o petróleo está subindo ou caindo. Isso poderia ser qualquer coisa, tá? Ibovespa, S&P, Bitcoin, ouro, qualquer ativo. E por que isso é tão importante? Ô, Anthony, mas o Bitcoin, por exemplo, caiu agora, né? De novo, né? Nem tem ativos aqui, tá? Eu faço questão de não colocar para ninguém achar que é para copiar o percentual que eu botei aqui, né? Isso aqui é um exemplo genérico. Pô, o Bitcoin caiu, Anthony, eu vou comprar o Bitcoin. Cara, eu acho que faz sentido você comprar os ativos que caíram, mas primeiro você tem que olhar aqueles que mais caíram na sua carteira. Esse é o mais importante. Porque quando você garante os percentuais que você decidiu, é claro que você tem que saber definir percentuais, né? Mas quando você garante que, né, que definiu aquilo e está seguindo aquilo, você faz a única coisa que está nas suas mãos, que é controlar o seu risco. Você define, pô, eu assumo 10% nesse ativo aqui que tem mais risco, né? Vou dar o exemplo do Bitcoin. Sei lá, 10% é muito, hein? Cuidado. Aí beleza. Se ele agora, por exemplo, tá com 12%, porque você comprou já faz tempo, e ele andou na carteira. Mesmo que ele caiu um pouquinho hoje, ele ainda está com um percentual maior do que você queria ter desde o início. Então não faz sentido você comprar Bitcoin só porque ele caiu, sendo que você tem outros ativos, que caíram mais na sua carteira. Por exemplo, o ativo 1 era para você ter 50, mas você está com 46. O ativo 2 era para ter 10, mas você está com 14. Ou seja, não importa quanto esses ativos caíram ou subiram, você tem que olhar nesse exato momento o que está barato para a estratégia que você está interessado em manter no médio e longo prazo. Aí você vai comprar aqueles que estão abaixo, né, para você recuperar o percentual. Nem precisa vender os que estão acima, né? Com o passar do tempo, o seu aporte vai rebalanceando.
E aí você vai comprar mais daqueles que estão mais longe e menos daqueles que estão mais perto. Nesse aqui, ó, era para ter 15, tá com 14. Cara, você vai comprar menos, percentualmente. Mas você vai comprar de tudo um pouquinho para fazer o DCA, entendeu? Pô, Antônio, mas isso é chato? É chato, mas garante que você está controlando o seu risco. E por que eu disse no início do vídeo que essas notícias aqui, ó, pô, Selic, essa aqui do... Essa aqui não, né? Isso aqui nada a ver com nada, né? Vou fechar isso aqui. Ó, o Banco Master. E esse aqui, ó, por que isso aqui faz você perder dinheiro? Porque muitas vezes você vem aqui, ó, e compra alguma coisa fora do seu plano. Compra alguma coisa que não estava nem inicialmente ali no que você queria se expor. Então eu não estou dizendo que você não pode se expor de forma estratégica ao satélite, de forma mais arrojada, com alguma coisa que se beneficie, sei lá, do petróleo ou da marcação a mercado da taxa de juros. Não estou falando que é proibido. Eu tô falando que isso é difícil de fazer e que se você faz, tem que ter muita clareza de onde começa, de onde termina, quais são as suas expectativas e qual é o risco que você está assumindo daquele ativo em relação à estratégia total. E aí, quando a gente entende isso, fica muito fácil gerir a carteira na continuidade. Porque todo mês você sabe quanto vai investir naquilo que mais está precisando e aquilo que não precisa você não vai comprar. Pô, Antônio, mas eu vou deixar de comprar um ativo porque ele caiu? Era uma boa hora para comprar. Cara, talvez seja uma boa hora para comprar olhando somente esse gráfico. Mas quando a gente olha tudo, fica muito mais interessante você comprar aquilo que está abaixo do seu ideal. E essa estratégia aqui, ela te garante não a maior rentabilidade, tá? Ela não garante isso. Ela vai te garantir ali a maior tranquilidade e o menor viés para erros. Porque são os erros que te custam caro. Daí muitas vezes você viu lá o vídeo do cara famoso dizendo que agora 14,75 vai cair a Selic, você vai surfar e vai ganhar muito dinheiro. Daí ela vai até 14,50, para e volta a subir. E aí, o que você vai fazer com os ativos que você comprou aqui, ó, que estavam fora do seu risco? Aí o seu plano não deu certo. Aí você tem que vender eles para voltar para um plano original. E aí você provavelmente vai realizar um prejuízo ou vai ficar ali girando imposto, girando ativos sem um plano muito claro. Então por isso que eu digo, essas notícias aqui, elas impactam totalmente a sua vida. Não é de se jogar totalmente fora, óbvio que não. Só que você não controla essas coisas e é muito difícil ficar antecipando cada uma dessas movimentações. Muito mais fácil você simplesmente olhar aqui para um bom planejamento. É claro, né? Os percentuais, os ativos têm que ser coerentes. Não é para comprar qualquer coisa e achar que, vou comprar ali e vou seguir com aquele percentual. Cara, o percentual tem que ser coerente, tem que fazer sentido. Mas aqui com esses percentuais, você tem muito mais tranquilidade para gerir a carteira. Quando você tem pouca dúvida do que comprar, do que esperar ou do que vender, se você já está em fase de vendas, né? Você vai só fazer as vendas para manter os percentuais. Você tem muito mais tempo e tranquilidade para aquilo que importa, né? Para aquilo que realmente você está muito mais preocupado e muito mais focado em gerir, né? Que é a sua vida, a sua renda ativa, a sua família, aquilo que você quer fazer da sua vida. E provavelmente você vai conseguir fazer muito mais aportes, né? Eu sempre dou esse exemplo, é muito legal. Quando a gente parar de focar em tentar comprar exatamente um ativo certo, ou num percentual maior, ou num momento exato que ele pode estar caindo ali, que é legal, a gente começa a trabalhar mais, né? Que você certamente tem um trabalho aí, uma renda ativa, e aí você começa a aportar mais. Ao invés de 1.000, você vai aportar, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000. Então você começa a focar naquilo que vai te trazer uma renda passiva aí muito maior lá na frente. De novo, isso aqui é só uma planilha, né? Vocês entenderam a ideia geral. Eu nem entrei nessas pizzas aqui, porque não ia dar tempo. Também a ideia aqui não é ficar mostrando muita planilha. E se você gostou do método e está interessado, a gente tem aqui a Central Resulta Capital com todo o ecossistema para você aprender a planejar aí a sua apostadoria, a sua renda passiva aí para o futuro, para você ter conhecimento de investir nos ativos certos que mais te atendem, que mais te expõem de forma diversificada e tranquila. E você monta a estratégia, que são esses percentuais aqui alinhados com o seu objetivo, perfil de risco, idade, se você é mais arrojado ou não. E por fim, você tem lá a sua independência, né, para seguir aí na continuidade, sem ter dúvidas e sem precisar ficar dependendo de outras pessoas, né? Porque é caro isso aí, cara. E se você tem interesse, então tem ali um link na descrição ou no comentário fixado. E aí você garante uma boa exposição aí diversificada para diversas classes de ativos, para diversos mercados, né? Independente se você está comprando só no Brasil, hoje em dia tem muita gente que compra só Brasil, né? Mas você pode comprar também aí de forma super fácil e diversificada ativos do mundo todo, né? Seja aí os dolarizados, sejam alguns aqui em reais também. E você consegue fazer isso de uma forma sistemática, inteligente e muito tranquila. E claro, se você não quer saber de ativos dolarizados, não está nem um pouco interessado
Vou te recomendar um outro vídeo aqui, que é do pós-B11, um ETF aí de renda fixa, quase igual ao CDI, que é uma das melhores soluções aí para você investir em renda fixa no Brasil atualmente, muito por conta da sua vantagem tributária, né? Pagar menos imposto, quem não quer isso? E também pelos seus custos extremamente baixos. Tá aqui recomendado nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.